Nanotecnia é o estudo de manipulação da matéria numa escala atômica e molecular. O nome nanotecnologia foi citado pela primeira vez por Richard Feynman em dezembro de 1959 e definido pela Universidade Científica de Tóquio no ano de 1974. Mas foi somente a partir do ano de 2000 que começou a ser desenvolvida e testada em laboratórios. A nanotecnologia geralmente lida com estruturas que medem entre 1 a 100 nanômetros em ao menos uma dimensão. Inclui o desenvolvimento de matérias ou componentes e está associada a diversas áreas de pesquisa e produção, como a medicina eletrônica, física, química, biologia, etc. Para contextualizarmos, o nanômetro significa a subunidade do metro, 1/1000º de milímetro ou 1/1000º do metro. O artigo 218 da Constituição Federativa do Brasil observa que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Diz mais, a pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. E completa, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Para finalizar, o artigo 219 da Constituição diz que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Posso afirmar, caro telespectador, que hoje é um dia de festa para Direito e Justiça em Foco. Estamos recebendo aqui uma figura importantíssima do sistema jurídico brasileiro. Uma professora excelente, uma pessoa amável, uma pessoa inteligente, a quem eu admiro bastante. Trata-se da doutora Daniela Pelim, que é advogada, especialista e mestre em Direito Empresarial e Direito da Sociedade da Informação, professora de graduação e pós-graduação em Direito da Uninove. Ela pediu que eu sintetizasse o currículo dela, mas ela ela é conferencista, ela é maravilhosa. E você, naturalmente, vai apreciar e vai me dar razão no decorrer do programa. Como vai, doutora Daniela, tudo bem? Como vai, doutor Léo? Muito bem, obrigada. Sabe que é uma grande satisfação tê-la aqui novamente, né? A satisfação é toda minha, porque é sempre um prazer estar no programa, trazer alguma informação que possa agregar algum valor para a nossa sociedade, né? Ótimo, isso é muito importante. Mas eu gostaria, tá certo que o nosso tema hoje, caro telespectador, é ciência, tecnologia e o marco civil da internet. Mas eu quero fazer uma pergunta a você, até tanto que eu coloquei como preâmbulo, não como uma pergunta direta, a respeito das pequenas e médias empresas, da micro e pequenas empresas. Então, eu queria perguntar a você qual a importância das micro e pequenas empresas no universo jurídico do nosso país e no âmbito econômico nacional, tendo em vista que são elas que sustentam economicamente nosso país. Como é que é? Você poderia falar disso antes de nós entrarmos no tema propriamente dito? Sabe, esse tema, quando se trata de pequenas empresas, né, e essa importância que elas têm no nosso comércio do dia a dia, porque elas são muito próximas de nós, né? É um tema muito caro, porque a partir de 88, com o advento da Constituição,
nós, sociedade, governo, nos comprometemos a valorizar esse tipo de núcleo econômico. Mas isso se perdeu ao longo do tempo, porque com o advento da globalização, a partir de 89, né, as empresas transnacionais, as que têm o seu mercado nacional fortalecido, começaram a invadir os territórios daqueles em desenvolvimento. Então, o Brasil, nessa época, e ainda está em franco desenvolvimento. Outros países já estabelecidos economicamente começaram a avançar no nosso território, e isso, num primeiro momento, a gente vê como benefício, porque o número de acesso a produtos e serviços é enorme. Quer dizer, nós podemos dizer que houve um aumento de qualidade de vida a partir, isoladamente, do poder de consumo. Então, nós conseguimos consumir melhor roupas, produtos de beleza, produtos de higiene, produtos de casa. Essas coisas vieram até nós, mas o preço que nós estamos pagando para esse nível de acesso é muito alto, porque o Brasil não tem uma economia estabelecida no incentivo empresarial. Então, a carga tributária é excessiva. Por quê? Porque o governo não adota as políticas econômicas e desenvolvimentistas, se acomodou nessa invasão do nosso território, ou seja, então já que estão trazendo, não vamos produzir, vamos nos preocupar com outras coisas. E aí, o ente que é mais prejudicado são as pequenas e microempresas, que ainda têm uma carga tributária excessiva. O governo não atenta verdadeiramente, efetivamente, para essa proteção constitucional, e aí nós temos presenciado o efeito colateral dessa invasão do nosso território, que é o fechamento massivo dessas empresas. Então, se eu tinha um mercadinho no meu bairro, eu já não tenho mais, eu tenho só grandes conglomerados de supermercados. Mas então quer dizer que essa imigração, ela foi de um certo modo prejudicial. Muito. Muito. Ao primeiro momento, ótimo, tudo bem, vamos aceitá-la. Mas agora, nesse momento... A conta está vindo para nós. Eu tenho visto que muitas empresas, muitas microempresas, estão encerrando suas atividades. E a tendência é piorar. É piorar porque as grandes empresas vão engolindo as pequenas empresas. E aí aquele microempresário que era uma economia familiar, uma economia de subsistência, de atender ao bairro, ele é sufocado por esses grandes conglomerados que têm briga de preço, que têm briga de produto, e ele fica à mercê do tempo, que é cruel, e de uma carga tributária excessiva que ele não comporta no seu produto, né? E você pode sugerir alguma coisa? O que nós temos que fazer para coibir esse tipo de coisa? Existe um detalhe muito importante em relação à microempresa. Como ela é uma empresa de economia familiar e de subsistência, esse microempresário, ele não tem a consciência da posição dele no território. Então, ele abre a loja e fecha a loja e faz a sua contabilidade de forma simples, de tal forma que ele consiga tirar algum lucro para sobreviver com a sua família. Essa é a mentalidade. Ele não consegue enxergar que ele é protegido constitucionalmente e que se ele se organizar de tal forma com outros microempresários e reivindicar essa sua importância, ele poderia estabelecer políticas, forçar o governo a estabelecer políticas de incentivo, inclusive de redução fiscal ou de barreira territorial de importação, mas para isso precisa se organizar. Porque como o Brasil é um Estado democrático, a democracia só se exerce através dessa organização. Mas mesmo sendo um Estado democrático, há uma omissão das autoridades constituídas nesse sentido. Não adianta o SEBRAE prometer uma porção de coisas, mas ele não tem, na minha visão, parece que ele não tem condições de cumprir aquilo que promete. Não tem. Fica a figura do SEBRAE, ela se repete com outras figuras institucionalizadas no nosso país. É uma formalidade. Uma instrumentalização de uma forma. Ela não é uma efetividade de uma instrumentalização. Então, assim, o SEBRAE vai dar o discurso e fala, olha, você tem que sorrir mais para vender o seu produto. E acabou a informação. Ela não conduz a uma efetividade. Então, o SEBRAE não vai na loja, não vai lá fazer vamos fazer um projeto de incentivo dentro da sua microempresa. Vamos repaginar o seu negócio. Esse não é o papel do SEBRAE. O papel do SEBRAE é olhar para a Constituição e dar uma informação.
Certo. Então, como a pessoa absorve essa informação ou como ela coloca em prática essa informação, é um microempresário entre 100. Por quê? Porque o microempresário não tem esse nível de conhecimento. Ele recebe a informação, mas não transforma em conhecimento. E aí você colocou muito bem, a sua imagem é perfeita. Ele abre e fecha a loja. Não é? E ele luta com aquilo que ele tem no momento, mas sempre no prejuízo. No prejuízo. No modo de ver. No prejuízo, porque esse é um efeito colateral da globalização dessas empresas transnacionais que invadem os territórios dos países em desenvolvimento. É como um vírus. É como um vírus. Então vamos combater esse vírus. De forma organizada. Você que é proprietário de micro e pequena empresa, então observe a qualidade da informação da doutora Daniela Penin, para que você consiga seguir adiante sem aquele prejuízo que, afinal de contas, nós sabemos que existe. Bem, vamos agora diretamente para a ciência, tecnologia e o marco civil da internet. Eu tenho já uma pergunta a fazer a você, doutora Penin, que é a seguinte. O Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, é a lei que regula o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Você pode comentar a respeito? Posso. Ótimo, vamos lá. Olhando para a legislação, eu já te digo, é uma legislação que ela não determina conduta. Tanto é que o senhor salientou, princípios, diretrizes, fundamentos. Sim, claro. Inclusive, uma ou duas vezes ela menciona a necessidade de uma regulamentação daquilo que ela está dispondo. Então, quer dizer, é um conceito legal completamente aberto, que ainda continua dependendo do comportamento que a empresa vai adotar ao olhar para a legislação. Então, se eu sou uma empresa provedora de internet que respeita o consumidor, eu não preciso de regulamentação legal, porque eu sei exatamente o limite da minha atuação. Mas se eu olhar para a lei e for uma empresa provedora de internet que tem por trás de si uma má-fé, um cálculo de prejuízo ao consumidor de internet, do seu serviço, ela vai colocar isso em risco, ela vai colocar isso em cálculo e vai desfavorecer o consumidor porque para ela vai ser mais vantajoso. Nossa. Porque a legislação não tem uma conduta que vá punir uma empresa que não ande em conformidade com as questões que ela coloca. Então, é o primeiro apontamento que eu faço. Bom, então, diante da sua colocação, vai uma observação minha. Quer dizer que ela tende a ficar no papel se eu não houver uma regulamentação imediata? Provavelmente. Apesar de que, olhando para a legislação... É como um anatocismo do artigo 196 Exatamente. dos juros. Quer dizer, está lá bonitinho o artigo e tal, mas não está regulamentado. Como é que fica? Vem a jurisprudência e tempera para sim e para não. Claro. E não pacifica o assunto, não determina a conduta. A depender do caso concreto, ela diz aqui houve ou aqui não houve. Exato. Geralmente não houve. Porque o banco pode praticar o anatocismo. Claro, pode. Geralmente Aliás, ele não pode houve. livremente, não tem, Livremente. não há nenhuma lei Livremente. que protege a sociedade no sentido de que só o banco tem lucro. Haja vista, no final do ano, quando a gente pega aqui, os lucros tem conhecimento dos lucros do banco, a gente fica extasiado. Exorbitante. Por que quanto lucro assim? Exorbitante. Exorbitante. Muito Mas, o que acontece com essa legislação? Ela menciona fundamentos, princípios e objetivos dos quais nós podemos nos socorrer de outras legislações. Por exemplo, ela menciona sobre sigilo de direitos de personalidade, de imagem, de honra, de nome, de foto. Mas ela está na Constituição. Está na Constituição. No inciso 10 do artigo 5º. Exatamente. Em havendo a violação, eu poderia me socorrer
Não dessa lei, mas da legislação específica. Claro. Se eu tenho violação pelas empresas provedoras do serviço de internet, então se ela me vende um volume e eu só tenho acesso a X volume, então eu teria condição de brigar, mas eu usaria isso? Não, eu usaria o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Claro, óbvio. Porque justamente ela não define as condutas. É. Ela cria um pilar de sustentação da internet, mas ela não vai regular a conduta. Então, eu faço essa observação agora porque entendo que no Brasil é assim, quando se tem alguma coisa em evidência, aí ocorre o princípio do momentismo. Exato. É o momento. Então vamos fazer uma lei, mas fica no papel. Ela não progride, ela não anda. Não é efetiva. Não é efetiva. O cidadão não vê a lei na prática. Ela não alcança a eficiência que ela se propôs. Exatamente. É isso, doutor? É isso exatamente. Muito bem. Então vamos seguir adiante. Quais os efeitos que serão sentidos pela sociedade, empresas e governos? Em relação à legislação do Sim. Marco Civil? A legislação vai ser um termômetro. Né? Ela vai ser um termômetro. Te digo que os provedores de internet são grandes conglomerados empresariais com muito poder econômico, mas também nós temos aí outros países, nós temos uma globalização que domina o assunto. Então, tudo vai depender de primeiro, um comportamento governamental. Até quando o governo vai ceder às pressões internacionais. Né? Aí nós temos as empresas que fazem uso desse acesso no oferecimento de produtos e serviços. Então, nós temos que observar como as empresas vão se comportar. Elas vão enxovalhar esse consumidor? Elas vão poluir a internet? Elas vão ficar mandando spam deslocadamente? É verdade. Enchendo a sua caixa de e-mail? Quer dizer, quais são os limites? Internacionalmente, o que se discute não é legislação. São critérios de governança corporativa, comportamento. Eu não sei se acontece com você, doutora Daniela, não sei com o telespectador também, mas comigo acontece. Eu, quando abro o meu computador e da minha caixa de entrada, né, da internet, eu me surpreendo com tanta publicidade que chega até a minha caixa de entrada. É possível isso, então, Deus do céu? Nós já caminhamos um passo, porque num primeiro momento, quando foi aberta a rede para nós, aqui no Brasil, isso era tão massivo, que incomodou muito. E aí a sociedade começou a se organizar e ver que internacionalmente fora, esse envio que a gente chama de spam, que é propaganda não pedida, acabou sofrendo um controle por intervenção governamental em respeito ao CDC, que nós temos o direito de não ter acesso a essa informação também. Claro. E outra, para termos acesso, nós precisamos querer essa informação. Claro. Então aí algumas empresas começaram a mandar um primeiro convite de consumo e te dá a possibilidade de rechaçar e dizer, olha, não quero mais que me envie essa propaganda. Mas eles continuam enviando, só que inverter o polo de atuação. É o consumidor que deve expressar a sua não vontade. É o consumidor. Por isso que a sua caixa de e-mail fica cheia. Mas me incomoda sobremaneira. Sobremaneira. Nossa. Sobremaneira. Bem, muito bem. O Marco Civil da Internet foi aprovado após muitas discussões, modificações e intervenções, tanto por parte de políticos quanto por parte das empresas de telecomunicações e em sua opinião, por que houve tanta resistência, uma vez que a lei só tem a beneficiar os usuários da rede? Por causa de um artigo. Vamos ver. É o artigo 9º. 9º. Quando menciona do tráfico de dados, porque é um dispositivo que Você pode mencionar, claro, por gentileza? O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento, ou seja, a empresa provedora de acesso à internet, tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacote de dados. Ou seja, isso foi chamado de neutralidade da rede. Essa neutralidade da rede foi o motivo pelo qual emperrou o processo e ficou mais de ano sendo discutido. Porque as empresas provedoras de acesso, elas querem favorecer, mais uma vez, quem pode pagar mais. Claro. E desfavorecer quem não pode pagar mais. E aí então, se eu só posso pagar R$10 por mês,
eu vou ficar esperando muito tempo para trafegar o meu e-mail. Claro. Se o senhor pode pagar muito dinheiro, o seu é instantâneo. Então, isso, inclusive, internacionalmente, foi objeto de olhar nesse caminhar da discussão. Por quê? Porque, ao final, o que foi aprovado foi que a nossa rede tem que ser neutra. Para mim, que tem um pouco, ou para o senhor que tem muito. Vai mandar um e-mail, o senhor vai mandar um e-mail, eu vou mandar um e-mail, nós vamos trafegar com a mesma velocidade. Então, tem que ser instantâneo para mim e para o senhor. Sim, a igualdade tem que prevalecer, né? A isonomia. Então, aqui que travou o processo, justamente por causa do interesse econômico. Muito bem. E o que a Constituição Federal tem a dizer para nós a respeito do desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país? A nossa Constituição, ela é maravilhosa. Claro. E ela reza fortemente nos artigos 218 e 219 uma série de princípios, tanto para a empresa quanto para a sociedade e governo, nesse fomento. Porque nós acreditamos, desde 88, que sem a tecnologia e sem a ciência, o Brasil não vai caminhar. E não vai mesmo. Não adianta nós ficarmos importando tecnologia, refúgio de tecnologia. Porque nós sempre estaremos atrasados em relação ao avanço. Porque ninguém vai vender tecnologia de ponta. Claro. Vai desenvolver tecnologia de ponta e vender aquilo que é refúgio. Então, o Brasil ele se incomoda com isso. E a Constituição Federal, ela determina uma regulamentação, ela determina políticas públicas para isso, para que nós possamos avançar nesse campo. Mas é muito recente, né? É muito recente, né? Ainda não tem... nós estamos no início, né? Mas ainda não foram regulamentados os artigos 218 e 219, né? Não, ainda está muito incipiente. Está muito incipiente porque o governo ele tem essa missão, mas ele só tem a missão de incentivar e fomentar, liberar dinheiro. Sim. O governo só libera dinheiro. E libera dinheiro para quem? Para a universidade. Desenvolver ciência e tecnologia. Então, esse incentivo governamental é que é pífio, tanto em nível monetário quanto em burocracia. Então, existe uma reserva de mercado entre governo e universidade para desaguar o dinheiro. Para alguns, a dificuldade ela é acentuada. E para outros, a possibilidade de se obter o dinheiro assim em questão de segundos. Eu quero, está aqui, então compra isso, compra aquilo. Eu vivo isso na pele. Então, muito bem. Bem, minha querida doutora Daniela Pelim, eu vou chamar um pequeno intervalo. Claro. E logo, logo nós retornaremos para que a gente possa continuar com esta agradabilíssima conversa, tá bem? Perfeitamente. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Bem, como eu disse logo no início do programa, como é bom e salutar conversar com a doutora Daniela Pelim. É altamente produtivo. Nós entramos num profundo esquema de conhecimento. Viu, doutora? É isso mesmo. Obrigada, doutor Lércio. Não, e às vezes é bom porque o telespectador espera isso desse programa. Esse programa foi feito exatamente para isso. É informar. Informar bem e a verdade. Não é? Muito bem, então vamos lá. O que se tem de evolução científica e tecnológica a partir de 1988, da Constituição Federal, no nosso país? Bom, nós temos aí um pequeno processo histórico, né, de instalação de quem comandaria esse carro-chefe no país, né? E aí nós temos em março de 85, um pouco antes da Constituição de 88, a criação de um ministério, né, que é de administração direta do governo federal, diretamente pelo presidente em exercício. Foi criado o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas isso não bastou, porque o ministério em si, ele foi criado pelo decreto presidencial, mas com as suas diretrizes, os seus objetivos, os seus princípios, não tinha efetividade. Para ter efetividade foi que em 96
foi criado o conselho. Aí se colocam as pessoas dentro do ministério, porque aí as pessoas vão manejar a lei, o decreto, e vão trabalhar para colocar aqueles objetivos constitucionais de pé. Claro. Então aí a Lei 9.257 de janeiro de 96 criou esse conselho, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, onde se colocou pessoas lá dentro para colocar a mão na massa, né? E é um órgão que assessora diretamente o presidente, porque isso é de competência do governo federal. Sim. Né? Essa competência do governo federal é de incentivo, é de fomento, é de observar projetos de inovação, porque o governo é um ente fictício, né? Precisa de pessoas fazendo isso. Claro. As pessoas que estão dentro do ministério não são quem desenvolve, são quem administram o dinheiro do governo federal para que outros desenvolvam ciência e tecnologia. E essas pessoas que desenvolvem ciência e tecnologia são as universidades. Ótimo. É onde deságua, onde se produz conhecimento, onde se produz ciência, tecnologia e inovação. Só que hoje nós ainda estamos caminhando para a solução de um grande problema, porque enquanto nos Estados Unidos, a exemplo dos Estados Unidos, os cientistas que estão na universidade são contratados pelas empresas, e o desenvolvimento é diretamente financiado para dentro da empresa, aqui nós temos um abismo, uma ponte que a gente não consegue fazer a conexão. Meu Deus. Entre o que se desenvolve na universidade e quem tem o dinheiro para colocar o desenvolvimento a favor da sociedade. Sim, para pesquisas, inclusive. Exatamente. Né? Então, se tem pesquisa desenvolvendo tecnologia, computador, tecnologia de rede, infraestrutura... Então, aí nós precisamos... O governo não absorve isso. Quem tem que absorver isso são as empresas. Então, fica esse tripé entre universidade, empresa e governo. Certo. Porque, segundo as informações que nós temos, o tema científico da nanotecnologia surgiu em 1959, lá em Tóquio, por, se não me engano, me corrija se o nome estiver errado, Richard Feynman. Isso. É isso? Isso. É isso mesmo? Isso. Então, quer dizer, e de 59 para cá, só agora, como você mesmo diz, em 1996, é que resolveram dar um andamento mais sério, não é? A esse tipo de ciência. É interessante que, em relação a esse assunto específico de ciência, a nanotecnologia, onde tudo fica muito pequeno, né? Então, os celulares que são muito pequenos já são com base nanotecnológica. O protetor solar tem base nanotecnológica. Esse avanço, o Brasil ainda está muito comedido. Nós estamos usando nanotecnologia de fora, né? Porque os produtos vêm de fora com isso. E nós ainda estamos, assim, engatinhando e sufocados por falta de incentivo governamental. Já existe. Nós já estamos produzindo, mas ainda estão tentando nos ajustar para ver quem é que vai desaguar o dinheiro para colocar isso de pé. Eu tenho recebido aí alguma informação a respeito de predições no sentido de o que vai acontecer futuramente. Está dentro da nanotecnologia, é óbvio que está. Então, há aí uma predição aí no sentido de que nós vamos conversar com o computador e o computador vai saber muito mais daquilo que a gente está querendo. Quer dizer, isso é um avanço maravilhoso, mas será que o computador vai conseguir entrar na blindagem do nosso cérebro, não é? E do nosso pensamento? Eu acho possível. Eu acho possível, assim... Pela energia forte que nós temos, né? Exato. Por uma captação energética. Mas, assim, também acredito que
nós tenhamos que consentir. Claro. Que você coloque um aparelho que te meça, não que ele esteja difuso no ar e você está completamente desprotegido. Acho que não chegamos ainda nesse nível de invasão, né? Talvez nós queiramos isso, e aí a gente faça adesão disso. Mas o futuro de ontem para depois... A nanotecnologia já invadiu as nossas vidas por completo. Muito bem. Mas... Para o senhor ter ideia, nós temos tratamento de água salinizada do mar para potável a partir de intervenção de nanotecnologia nas moléculas de água. Tudo bem, mas já está sendo feito isso no Brasil? Na verdade, essa ciência foi desenvolvida no Brasil. Que bom. Não conseguiram patentear no Brasil. Patenteou-se fora. Olha aí, telespectador. Como é que nós vamos conviver com informações desse tipo? Foi desenvolvida aqui. Os nossos cientistas, né, produzem o que produzem e são altamente qualificados. E, de repente, por uma obstrução do próprio governo, nós temos que recorrer a outros países para poder produzir aquilo que, afinal de contas, representa um avanço na nossa... Não é verdade? Inclusive uma visão à frente do nosso tempo, porque com a escassez que nós estamos premeditando de água potável, talvez a solução fosse realmente dessalinizar a água do mar e torná-la potável. Claro, é óbvio. Então, a gente tem bastante entrave por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de dinheiro, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, saindo fora da nossa pauta, não é, sobre o que você desenvolve na faculdade a respeito da nanotecnologia. Não é? Eu acabei um projeto agora... Porque isso é criatividade. Eu quero até enaltecer a sua posição, não é, pelo fato de você ter criado, não é, nesse assunto que você desenvolve, não é, um interesse para o aluno. É verdade. Não é? É verdade. Não é? Eu vou dizer para o senhor que eu entrei jogando num campo 2-0 perdendo. Porque colocar projetos de iniciação científica dentro da faculdade já é muito difícil, porque os alunos são esses alunos que andam na Praça da Sé e trabalham o dia inteiro. Claro. Né? Então, eles vão para a universidade com bastante cansaço, desmotivados pela dificuldade da vida, e você absorver esse aluno para uma carga extra de trabalho, de pesquisa, né? É difícil. E mais difícil ainda é propor uma pesquisa da qual ele não conhece nada. É verdade. E aí, para você vender esse peixe, para ele achar que esse peixe é maravilhoso, é um duplo desafio. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu desenvolvi um projeto agora com 9 alunos, foi um projeto de 1 ano, e nós tivemos resultados maravilhosos em nanotecnologia, mas sob o enfoque do direito. Porque a nanotecnologia, ela é desenvolvida na Faculdade de Engenharia de Materiais. Sim. E o governo tem 11 ministérios envolvidos nisso, para dar incentivo e fomento. E o único ministério que não está é o da Justiça. Então, o direito está fora da agenda de debate. Só que o que acontece? Nós já consumimos produtos sem sabermos, sem termos a informação, com base nanotecnológica. Sim. Já há casos nos Estados Unidos de intoxicação. E as pessoas não sabem disso. Então, essa foi a perspectiva de colocar o direito na agenda de debate para ver as descobertas que nós íamos fazer. Poxa, que bom. Poxa, eu estou extasiado com essa informação. E eu já sabia, por isso que eu provoquei para que você, naturalmente, explicasse essa sua criatividade. Porque isso é criatividade. Na verdade, é uma ousadia, né? Uma ousadia, porque... Ousadia no bom sentido. Sim. Sim. Não é? Ousadia no bom sentido. Os alunos foram muito bem sucedidos, a gente conseguiu ir para o congresso, apresentarmos trabalhos. Nós éramos a única universidade com trabalhos dessa envergadura. Os alunos se saíram muito bem, explanaram suas pesquisas. Foi, assim, fantástico. Parabéns, doutora Daniela, fantástico. Parabéns. E eu quero lembrar o seguinte aqui, fazendo até uma crítica.
as pessoas falam tanto de coisas boas, mas o governo não reconhece e lá fora as pessoas também não reconhecem porque o governo não incentiva. Nós não temos no Brasil até hoje, salvo o melhor juízo, nenhum cientista, não é? Nenhuma pessoa qualificada que ganhou um prêmio Nobel. Verdade. Que isso? Por quê? Verdade. Que coisa. Mas com tanta qualificação. Isso porque o falta de brasileiro incentivo é mesmo. qualificado. O brasileiro é qualificado. Ele é. Será que falta... Qualificado, criativo, inovador. Claro. Não se sente limitado pela Claro. condição. Mas isso é culpa governamental mesmo. Então, e já eu aproveito e tenho uma pergunta aqui para que você me diga qual é o montante de investimento havido desde então. Eu quero que você repita, porque você já falou mais ou menos, mas eu quero que você deixe bem claro. É zero? Não chega a ser zero, mas não atinge a necessidade nacional. Desejada, não é? De forma alguma. O governo federal agora, ele está bem empenhado em nanotecnologia. Então, reuniu-se 11 ministérios, reuniu-se empresas que querem aproveitar essa ciência, essa Sim. tecnologia e está fazendo investimento. Mas de uma envergadura de 100%, podemos dizer que ele está desaguando 30%. Poxa. Continua pífio. É, né? claro, claro. E aí, por causa disso, nós temos todo um reflexo na produção científica. Porque eu trouxe alguns dados aqui. Então, por favor. Extraídas do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí eu fiz um apanhado de 2000 a 2012. Né? Nós temos, dentro da ciência e tecnologia, em 2000, 5.795.000 reais destinados, parcela do orçamento, para investimento geral. Distribui para todas as universidades. Mas isso é muito pouco. Em 2012, nós saltamos desse valor para 26 milhões. Bom. Mas ainda continua pouco, porque quando nós olhamos para o índice, para a estatística de produção intelectual, você vê que o reflexo advém dessa falta de investimento. Claro. Porque no próprio Ministério, nós temos um levantamento em relação ao Brasil, América Latina e no mundo. Para o senhor ter uma ideia, em 2000, nós produzimos, em nível de artigo científico, 13.022. A América Latina, 29.798. E o mundo, extraído do Brasil e América Latina, 1.109.99. Representando nós, Brasil, em relação ao mundo, a produção de ciência, 1,17%. Muito Então, tímido, né? Isso se reflete por causa do investimento. E aí, depois, em 2012, nós saltamos de 53 mil, a América Latina já estava com 97 mil. Em relação à América Latina, nós não somos tão fracos. Mas em relação ao mundo, que produziu em 2012 2 milhões 169 mil de artigos científicos, nós representamos 2,45%. É tímido. Muito. Bastante tímido. Para uma Constituição que acredita que o desenvolvimento científico tecnológico é futurista, agregador, tem condição de motivar o crescimento da sociedade como um todo? Mas a Constituição, ela foi elaborada em 1988, em outubro. O que me consola, Dr. Larry, é o que me consola. Mas ela deveria, as pessoas que conduzem este país, deveriam se ater à eloquência da Constituição e também à verificação, à visão da Constituição, e tentar pelo menos, andar de acordo com aquilo que se projetou anteriormente. O senhor sabe que nós temos um problema grande no Brasil de prioridades. Porque, às vezes, eu vejo a notícia do jornal que brota dinheiro nesse país. Mas você não tem a dúvida. E o dinheiro vai para lá, o dinheiro vai para cá, Claro. e não se tem dinheiro para saúde, educação, que dirá para a ciência.
O dinheiro aparece a depender de uma necessidade extraordinária e para que o mundo globalizado nos veja desaguando grandes quantias, mas não é para educação, saúde, infraestrutura. Mas como você diz, eu também concordo, há muito dinheiro no país. Muito dinheiro. Esse país, ele bom, basta você ver pelos impostos que nós pagamos, né? Os impostos são os impostos que nos sustentam. Que não há retorno para a sociedade. Exatamente. Esse dinheiro nós não sabemos para onde vai, não temos conhecimento. Não é? Apenas alguém vem na televisão e diz alguma coisa que a gente não engole, né? Não tem transparência. Não há transparência, né? Não há. Há um planejamento, eu concordo até que há um planejamento, mas esse planejamento não é execuível, ou seja, não é executado, ele não tem, ele fica no papel, apenas no papel, não sai do papel. Ele não sai. Depender da conveniência e oportunidade. E o que me espanta, e o telespectador que está me acompanhando sabe bem disso, porque ele assiste televisão, de repente aparece um político na televisão, nós vamos fazer, agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e com uma ênfase, como se fosse verdade. Certo é que os nossos cabelos brancos, a nossa experiência, a nossa maturidade não acredita nos senhores. Desculpe, mas essa é a verdade. Porque tudo vai ficar para depois que eles se elegem, não é? Aí então eles vão nadar em berço, esplêndido, nadar em berço, né? Fazendo essa colocação e colocando até a água dentro do berço para ficar mais cômodo, uma água morna, tranquila. Exato. Então é isso que acontece no nosso país. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Muito bem, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta agora para você, Daniela. Qual a posição do Brasil no cenário internacional? Quer dizer, fazendo uma comparação. Você já fez alguma, mas eu queria uma específica. Vou te dizer, uma informação específica. Nós temos, em 2000, invenções, patentes, modelos de utilidade, aquilo que é uma resposta imediata para o consumidor que vai para a prateleira, nós temos um decréscimo. Em 2000, foram produzidas 6.434 patentes. Em 2012, 3.130. Nossa. Isso significa que o país está desenvolvendo ou não? Não, pelo que você está me comunicando. São números extraídos do INPE, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Porque se nós estamos criando patentes, ou seja, inventei uma caixa mágica que pode favorecer o consumidor na prateleira, isso interessa para nós, é produção nossa, interna. Não tem. E daí nós temos um ciclo vicioso onde as empresas de fora observam isso. Claro. Enxergam as nossas falhas e ganham dinheiro nas nossas mazelas. Mas eles enxergam as falhas, mas eles enxergam também a eficiência, e eles se aproveitam da falha para poder, então, usufruir da ideia. Então, eu concluo dizendo o seguinte, a história da colonização por exploração, ela permanece até hoje, não mudou nada essa figura. Nós fomos uma cultura de exploração no início, mas e aí? Essa sociedade se evoluiu, declarou independência, rasgou a camisa, vestiu o verde e amarelo e tomou personalidade própria? É verdade. Não. É verdade. Não. Bem, eu estou finalizando o programa. Uma pena. É uma pena, porque a conversa está tão boa e tenho certeza absoluta que o telespectador está aproveitando bastante. Eu queria, então, doutora Daniela, que você apresentasse suas considerações finais. Por favor. Claro. Como eu te disse, acabei de terminar um projeto de pesquisa em iniciação científica com alunos que ninguém acreditava, né? E eu pude ter uma amostra do que é um país que não acredita em pessoas. Um governo que subestima o seu povo. Um governo que subestima os seus alunos, né? Universidades que subestimam os seus alunos também, porque tiraram o olhar institucionalizado do valor humano que agrega, que constrói,
para deixar só o valor econômico do dinheiro no bolso. Então, e aí com dados que eu te trago no programa para informar quem está nos assistindo, eu gostaria de ter melhores perspectivas, né? Mas assim, o que me consola é que tem outros professores iguais a mim, que dentro das suas limitações de um pequeno núcleo de alunos conseguem investir, enxergar, e talvez esses alunos, ao saírem da universidade, possam fazer alguma diferença. Eu falo para os meus alunos, vocês têm que se candidatar. Sim, claro. Porque vocês estão recebendo informação para isso. Claro. Né? E aí nós temos uma angústia muito grande, porque esse aluno que tem informação repugna esse sistema que está, não quer pactuar e nem fazer parte dele, Claro. e também não tem essa força para a mudança, de tão fechado que está o sistema, inclusive para se autodesenvolver. Né? Muito bem. Nós estamos cheios de vírus aqui no Brasil. Lamentável. Lamentavelmente. Muito bem, doutora Daniela, foi uma grande honra tê-la aqui no programa, como eu já disse, repito, porque é sempre bom ter você aqui, porque eu sei que a informação é boa, e o telespectador ganha com isso, a sociedade ganha com isso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. E eu também agradeço muito a você. Sabe que eu sou seu admirador, né? E eu idem. Então tá bom. Agradeço muito. Muito obrigado.